O meu convidado de hoje veio de uma família que trabalha com imóveis há mais de 40 anos. Em 2011, começou como a maioria das incorporadoras pequenas começam, comprando terrenos e construindo casas, mas trabalhando ainda na indústria automobilística. Em 2022, ele decide sair da indústria e se lançar exclusivamente no ramo da incorporação. Eu estou falando da pessoa que está por trás da MK4 Incorporadora e o meu convidado de hoje é o Tiago D'Amato. Tiago, seja muito bem-vindo ao ConstruCast. Muito obrigado pelo convite. Estou bem ansioso aqui para a nossa conversa de hoje, né? Para a gente poder contar um pouquinho de como que a gente começou, né? Contar um pouquinho de tudo que está por trás aí da incorporação. E, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, pela honra. Eu que agradeço o convite, mas antes de falarmos de trabalho, de incorporação, eu quero saber quem é o Tiago. Bom, Tiago tem 41 anos, é casado, tem uma filha de 9 anos. Sempre teve o sonho, sempre teve a vontade de empreender. E hoje, graças a Deus, eu tive a oportunidade de conseguir montar minha empresa e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E eu sou um cara ligado aí no 220, né? Não consigo ficar muito parado. E acho que é isso. Acho que não é tão fácil a gente falar da gente, né? Não. Acho que E é aí, isso. assim, como a introdução, você já veio de uma família que trabalhava com isso, mas você era da indústria automobilística que não tem nada a ver com o ramo da incorporação, embora fosse muito presente ali no seu dia a dia. Como é que foi conciliar durante tanto tempo, né? Até 2022, 11 anos aí, ou Sim. talvez mais, como foi conciliar as duas funções, ainda que você não tivesse lançado 100% na incorporação? É assim, né? Como você comentou, né? Eu cresci numa família que trabalha com imóvel há muito tempo, né? Meu avô, ele começou a vida vendendo terreno no balcão do bar, né? Então, assim, eu cresci nesse meio, né? Fim de semana eu estava na casa dos avós, os meus tios trabalhavam na imobiliária, então eu sempre tive esse meio, né? Me formei em engenharia, entrei no mercado, né? No mercado corporativo e eu fui tocando isso em paralelo. Então, sempre que eu estava lá nos finais de semana, eu sempre via as coisas acontecendo, sempre me chamou a atenção. Até que chegou um determinado momento que surgiu uma oportunidade, surgiu um terreno ali que estava numa condição muito interessante, e aí os meus filhos me chamaram assim: pô, vocês não querem entrar? Vamos fazer, vamos comprar isso aqui, a gente divide, a gente faz isso. E aí eu falei: poxa, eu acho que vai dar certo, vamos experimentar um pouquinho isso. E aí a gente fez esse negócio, deu super certo. Assim, a gente pegou uma oportunidade muito boa. E aí, quando eu vi, eu já estava comprando o segundo terreno, eu falei: não, mas agora eu quero construir. Então vamos começar na parte de construção, como é que a gente faz? E aí você faz o primeiro, você não para, né? Aí você começa a pegar o gosto, você entende, desde a parte de você imaginar qual que é o projeto, de você ver quais são as etapas que você precisa cumprir, até a hora que você entrega a chave. Então, assim, aí eu acho que isso que me motivou. Então, eu tive essa influência da minha família, porque eu estava nesse meio, né? E tive a oportunidade de experimentar. E em paralelo, né, eu sempre gostei muito de carro, eu sempre fui muito ligado nisso. Então, assim que eu acabei minha faculdade, eu consegui entrar nessa empresa como estagiário, e a gente fui crescendo, fui crescendo. Então, eu fazia as duas coisas que eu realmente gostava demais, né? Então, eu sempre tive acho que eu tive uma grande oportunidade de poder trabalhar nas coisas que sempre me motivaram muito. E aí chegou num determinado momento que eu comecei a enxergar a construção e a incorporação como um futuro mais interessante. Porque quando você começa a estudar incorporação, você vê as milhares de formas que você pode fazer. Você vê que não é só você comprar o terreno com dinheiro, construir e botar para vender. Você vê que isso aí, na verdade, é só a pontinha do iceberg. Você vê que você pode incorporar, você pode fazer parcerias, você pode fazer uma série de outras coisas. E eu acabei enxergando a incorporação como um futuro mais interessante, assim, mais motivador. Então acho que isso me ajudou muito a conseguir manter as duas coisas, né? E aí chegou um determinado momento que não dava mais para conciliar.
Porque ou se eu quisesse realmente fazer com que a incorporadora crescesse, que ela desse o próximo passo, eu precisaria escolher um dos dois lados, né? E aí eu acabei optando por lado da incorporadora. Não só isso também, né? Porque desde o começo eu sempre tive muito próximo e é o meu sócio, que é o meu pai, né? Então isso acabou conciliando com a aposentadoria dele, porque ele também tinha uma outra atividade, então ele aposentou e assim, sabe, quando dá aquela tempestade perfeita, ele aposentou, surgiu a oportunidade e aí a gente acabou mudando a vida e virando a chave e se dedicando exclusivamente para a incorporação, né? Então, basicamente, aí no resumo, foi assim que as coisas começaram aí, né? E aí, em 2022, você decidiu pedir a sua demissão na Isso. indústria e se lançou na incorporação. A MK4 é só incorporadora ou construtora e incorporadora? É só incorporadora, né? Quando a gente fez essa opção aí para seguir somente com a incorporação, nosso objetivo era continuar no litoral, então a gente começou construindo em Bertioga, então a gente começou a elaborar alguns projetos de condomínios, alguns projetos de prédios de 3, 4 andares, que era o que era permitido na região, né? E a gente pegou uma época que estava um pouquinho mais complicado, porque era uma questão de mudança de governo, política, que independente de qual lado que é, isso sempre acaba afetando um pouquinho o mercado. E eu já morava em São Paulo, e aí isso abriu os olhos. Eu falei, poxa, moro em São Paulo, cada esquina que você passa, você tem um lançamento novo, você tem uma obra. Pô, vamos dar uma olhadinha nesse mercado, vamos começar a estudar. E aí a gente começou a olhar para o mercado de São Paulo e começar a entender. Então aí você começa a ver, poxa, qual que é a melhor região, qual que é o zoneamento, será que eu vou construir perto do metrô, longe do metrô, quanto que é um custo de terreno, como é que as incorporadoras fazem negócio aqui, porque cada região tem uma forma diferente de fazer negócio, né? Se você for pegar uma incorporação no litoral, uma incorporação de São Paulo, as duas são incorporações, mas a forma de fechar terreno é diferente, a tabela de vendas é outra, a forma de... Então assim, a gente começou a estudar e eu comecei a ver o tamanho das oportunidades que tinha em São Paulo, né? Uma das coisas que me chamou a atenção, e até foi uma decisão nossa também, foi limitar a área de atuação. Então assim, pô, vamos limitar, vamos procurar terrenos até 250 metros da estação do metrô, né? E aí a gente começou com terrenos menores e a gente ficou, para a gente conseguir fechar o primeiro terreno foi praticamente 1 ano, né? Então no começo ele acaba sendo um pouquinho mais moroso o processo, né? Mas basicamente foi isso. A gente entendeu que o litoral não era o momento, casa de veraneio, casa de praia, não estava no momento muito oportuno e a gente acabou migrando isso e vindo para São Paulo e acho que foi uma das melhores decisões que a gente fez, porque isso abriu portas não só para um mercado enorme, um mercado que a gente consegue atender quem mora de São Paulo, quem é de fora de São Paulo, quem quer morar, quem quer trabalhar, quem quer investir. E nem por isso fechou as portas para a gente lá para o litoral. Então, Muito basicamente foi bom. isso. E você sendo o incorporador, que nós sabemos que é o estrategista, a mente mestra, né? Toda a inteligência está no incorporador. Quais são os maiores desafios enfrentados? É preço de terreno? É documentação? Conta pra gente. Olha, eu vou te falar que cada projeto é um desafio novo. Então, assim, eu vou te falar alguns que a gente já passou. Parte de documentação de terreno, sem dúvida, porque, poxa, esse primeiro negócio que a gente fechou tinha um terreno que não tinha nem matrícula, que era transcrição, e aí você tem que encaixar por quanto tempo eu vou demorar para resolver esse documento, quanto tempo eu tenho de opção de compra, que é o período que os proprietários aguardam para a gente decidir se a gente vai ou não fechar o negócio. E então o primeiro, esse foi um dos desafios, acabou dando certo, porque é uma coisa que não depende nem do vendedor nem do comprador, depende de cartório, depende de registro, depende de uma série de outras coisas. Na sequência, eu acho que um grande desafio também é você conseguir bons parceiros, né? Eu acho que isso não é só na incorporação, acho que é em todas as áreas. Você, principalmente quando você está chegando numa região, você tem que se cercar de pessoas que já tenham experiência, pessoas que vão complementar o conhecimento que você já tem, para que o objetivo final, que é você fazer um lançamento, você entregar o empreendimento, ele seja atendido da melhor forma possível. Então, essa é uma parte também que eu acho que é um pouco mais complicado.
mas depois que você cruza essa barreira, e graças a Deus já passei por isso, então hoje todos os parceiros da MK4 são parceiros muito fortes, com experiência, com entregas, então isso complementa todo o objetivo da MK4 e forma a estratégia. Então, em resumo, primeiro começa com a parte de documentação, a parte de parceiros também, e assim, eu vou falar o terceiro, que é a parte do funding, né? Porque o funding, eu acho que esse sim é um desafio de todo o projeto. O projeto pode estar redondinho, poxa, qual que é o momento que eu vou buscar funding, onde que eu vou buscar, vou acessar o banco, qual o momento, como acessar isso, porque hoje em dia você vê muita gente falando, olha, construa sem botar R$1, olha aqui, balanço o dinheiro aqui no incorporador, não precisa botar dinheiro, mas isso não é verdade, né? Para você conseguir acessar o dinheiro, você tem uma série de preparações, você tem uma série de etapas, e se você pular alguma delas, no momento que você precisa, você não vai conseguir. Então, eu acredito que os principais desafios, pelo menos que eu vivi até o momento, é isso, parte de documentação, isso é eterno, parceiros, e essa parte também de funding. Isso que a gente não vai nem falar sobre demora de aprovação nos órgãos públicos, né? É que isso não sei nem se é problema ou já tá na conta, né? Já tá no já faz parte, então nem sofre Não, mais, vamos fazer né? assim, vamos abrir um quadradinho separado aqui, que a gente fala de demora de órgão público, a gente fala de mudança de legislação, a gente fala de mudança de zoneamento, a gente fala, ó, agora o recuo da calçada precisa ser 5 metros, não, agora pode ser 3,5. Ah, não, agora não precisa mais. Ah, agora você pode fazer o NR, agora você não pode. Pode parecer simples, pode parecer uma canetada, mas isso altera o projeto inteiro. Isso altera o perfil de compra. Ah, agora você tem limitação no valor de aluguel. Agora você tem teto de venda, agora você não tem. Então, assim, bom, mas isso faz parte. Esse é o negócio e acho que o mais importante do que qual desafio você vai ter é como você vai encarar ele, né? Verdade. E, Thiago, em 2011 você começou a comprar terreno e construir casas, né? Nós estamos em 2025, embora você tenha se lançado aí na incorporação em 2022, mas de 2011 para cá, quais foram as mudanças que você percebeu que aconteceram no mercado da construção civil? Olha, eu acho que o mercado civil ele vem se profissionalizando a cada dia. Então, lá atrás, quando eu comecei na primeira obra, ainda o mercado da construção ainda é muito informal, mas ele era muito mais, né? Então, assim, para você fechar uma mão de obra, a forma como você fazia as compras, a forma como realmente a construção acontecia, questão de segurança, questão de acompanhamento de obra, ele era praticamente, parece que é um outro mundo, né? Então, hoje em dia você consegue ter uma série de ferramentas para você poder monitorar as compras, monitorar os processos, a gente garantir. Hoje você coloca um capacete e você consegue em tempo real entender o que está acontecendo, aí você faz uma anotação lá na nuvem, olha, tem essa parede aqui, está com um probleminha, e automaticamente o engenheiro no escritório já vê. Então, assim, eu acho que a principal mudança está na tecnologia e eu acho que a gente só está começando, porque a gente ainda fala muito pouco de inteligência artificial. Então, acho que o salto que teve de 2011 para cá foi um salto, acho que, vamos dizer que parece que a cada 5 anos, parece que saltaram 10, 15 anos. Assim, essa é a minha percepção. Eu ia te perguntar a respeito disso, se a tecnologia ajudou, piorou. Ajudou, como você disse, né? Falamos pouco, estamos engatinhando ainda no assunto inteligência artificial, mas algo que foi comum aqui em todas as perguntas dos convidados anteriores foi em relação à mão de obra. Em relação à mão de obra, no seu entendimento, piorou? Se mantém igual, já que você veio, hoje você está na incorporação, mas você veio da construção, né? Sim. Isso ainda é uma dor? Sim, isso mas eu também acompanho uma mudança do perfil também da mão de obra. Hoje você não tem pessoas mais jovens se interessando pela construção civil. Então, assim, se você for pensar, você trabalhar na construção não tem nenhum glamour, né? Então, hoje em dia, o jovem se forma, ele quer ser youtuber, ele quer procurar uma outra profissão e tá tudo certo, né? Então, hoje você tem uma mão de obra, como é que eu posso dizer, mais antiga, vamos chamar assim, né? E que está sendo cada vez mais valorizada. Se você for colocar no papel o quanto que me custava um pedreiro, um auxiliar,
um mestre de obras em 2011, em 2012, e olhar quanto custa hoje, hoje um mestre de obra ganha muito mais que muito engenheiro. Então, o que eu percebo? Eu percebo que está ficando mais escasso por causa disso. Quando a gente vai para outras tecnologias, outras formas, né? Se tirar a forma de construção convencional, vamos para a parte de steel frame, aí você tem uma mão de obra um pouco mais abrangente, né? Porque é um serviço que acaba sendo um pouco mais leve também, é técnico da mesma forma, você precisa de uma preparação do mesmo jeito, mas hoje eu percebo que essa escassez é uma questão, é um ponto de alerta. Eu acho que já tem bastante gente questionando como que vão ser as construções, porque a gente não sabe como vai ser isso, né? O reflexo dessa escassez é cada vez custar mais caro, então cada vez o trabalhador acaba sendo isso por um lado do trabalho é bom, né? Ele acaba ganhando cada vez mais, mas isso acaba encarecendo todo o processo e esse é um ponto de alerta assim com todo mundo, com todos os incorporadores que a gente conversa, é uma preocupação e com os construtores também. E você acha que as construções não convencionais é o caminho? Porque, por exemplo, outro dia eu estava vendo a montagem de ECF, né? Obra limpa e quem produz acaba qualificando mão de obra. Vi mulheres trabalhando também. Isso só uma das não convencionais, né? Que você citou outras aí, entre tantas outras que se iniciam aí. Então, você acha que a gente caminha para que saia da alvenaria comum e essas não convencionais se tornem, de repente, a bola da vez? Eu acho que virar a chave totalmente, eu não acredito nisso. Mas Cultura? nesse momento, principalmente por causa da cultura. Só você pensar, hoje em dia, vou falar de drywall. Divisória de drywall hoje é comum, mas vai uns anos atrás. E você ainda tem regiões que você tem muito preconceito se você não fizer a alvenaria convencional. Então, deixando essa parte de lado, eu acredito assim, que a construção no futuro vão ter etapas. Então, assim, você vai pegar a fundação, você vai pegar primeira, segunda, terceira laje. Então, isso eu acho que ainda vai demorar um pouquinho mais para você mudar esse formato. Mas parte interna, parte externa, divisórias, eu acho que o ECF, eu já tive a oportunidade de fazer algumas reuniões com o pessoal que trabalha e produz com isso. Qual que eu acho que é a vantagem, né? Acaba sendo um pouco mais leve, então acaba tendo a obra mais limpa, você desgasta menos o trabalhador, você tem menos desperdício de material. Então tudo isso é bastante importante, né? Se você botar quanto custa uma forma de ECF, quanto custa um tijolo, o tijolo vai ser mais barato. Mas pensa no processo como um todo. Pensa qual que é a produção de um pedreiro no tijolo, pensa o cimento, pensa o desperdício, pensa o quanto quebra, o quanto você realmente... E aí você pensa na parte do ECF. Você entende que você ganha um tempo, você ganha uma questão de tempo, qualidade do trabalho, e eu acredito que isso vai acabar atraindo uma nova forma, outros trabalhadores também, atraindo mais pessoas para estarem nesse meio, né? Eu acho que... E antes da gente seguir com os outros temas aqui ligados à incorporação, a ideia sempre é falar da pessoa que está por trás da empresa, né? Então, tendo que lidar com negociação, às vezes pega vendedores que têm amor ao terreno, a negociação fica mais difícil, toda essa parte de documentação, demora dos órgãos públicos em aprovar, negociação, venda, enfim, tantos desgastes aí, né? Claro que tem as suas gratificações também, mas como é que o Thiago faz para se livrar desse estresse? Qual que é o teu hobby? Então, é curioso, né? Porque quando você começa a colocar as coisas para rodar, você não tem tempo para nada, é de domingo a domingo, como qualquer empresário, né? Acho que essa é a realidade do empresário no Brasil, né? E o que eu acabei... E não é só questão nem de hobby, é questão de o tempo com a família, tempo com a filha. Então, tudo isso acaba, por um tempo você consegue ir tocando, mas a conta chega, né? Então, hoje, como é que a gente conseguiu minimizar isso em casa, né? Quando era moleque, lá para os seus 15 anos, 16 anos, eu tinha uma banda. Então, a gente tocava lá a banda do colégio. E
Entrou na faculdade, isso acabou parando um pouco, cada um seguiu o seu caminho, tudo bem. Então, nesse meio tempo, um hobby aí que acabou voltando da época da adolescência é a música, né? Então, eu aproveitei essa paixão pela música, aproveitei o interesse da minha filha e nós entramos, a gente toca bateria, então toda terça-feira, depois das 7 horas da noite até 11h30, a gente tem um ensaio lá com o pessoal. Então é uma atividade que é minha válvula de escape, né? Então você entra lá, o dia pode estar pesado, um monte de coisa, um monte de problema. Você acaba o ensaio, você sai, você não sabe nem o que você fez durante o dia, você fica com a mente limpa, né? E o fato de fazer isso também junto com a minha filha, para mim isso é muito, muito importante, né? Que curioso, 9 anos ela tem, né? Ela tem 9 anos, e aí ela se interessou, ela também toca bateria. E aí a cada 4 meses a gente tem a apresentação, outro dia a gente tocou ali no Bar Brahma também. Então acho que isso é como se fosse um reset, né? Então você pega assim, semana cheia, o fim de semana a gente acaba não desligando, aí chega na terça-feira, deu o horário, eu entro ali como se eu entrasse numa cápsula, né? Com as pessoas, cada um tem a sua profissão, todo mundo, né, se junta à noite ali é só música, ali ninguém fala de tijolo, cada um, e são pessoas completamente diferentes, então isso é que eu acho que recarrega a energia, apesar de eu gostar muito, eu gosto de falar de incorporação toda hora, isso é um prazer, né? A pessoa senta para conversar às 3 da tarde, sai às 11 horas da noite e ainda faltou assunto para outro dia. Mas eu acho importante ter essa válvula de escape para você limpar a cabeça e poder seguir em frente, né? Que bacana, curioso. Hobby curioso. É. Agora, voltando a falar aí da parte de vendas, na sua opinião, qual é a importância, o papel, né, desenvolvido pelo corretor de imóveis na jornada de sucesso do incorporador? Olha, vamos ver, ele tem pelo menos 2 papéis bem importantes. O primeiro é quando você, olha, estou procurando uma área em determinada região. Então, o corretor ele precisa entender qual que é a minha necessidade. Então, olha, quantos metros você tem, e não é só o tamanho, é se ele é de esquina, se ele tem árvore, se ele não tem árvore, se tem imóvel colado. Então, assim, ele tem uma função importante para poder ser mais assertivo no que te traz. Porque você tem corretor que vai te trazer 55 imóveis e você não consegue aproveitar 2. Né? Então, esse conhecimento do corretor, e aí eu vejo que hoje você tem os corretores que são bem específicos para a incorporação, ou que já tiveram experiência e eles acabam gostando e acabam focando nisso. Olha, ele forma a área e já traz. Ele, olha, tem isso aqui, o que você acha, o que dá para fazer? E não só nessa parte de como você trazer, mas também como você negociar. É você pegar. Muitas vezes são casas velhas, 3, 4 casas velhas, que a casa por si só, ela vale, vamos dar um exemplo aqui, ela vale, sei lá, 500 mil reais. A casa por si só vale 500, mas o terreno ele tem um valor maior. Por quê? Porque o que vale é a capacidade de construir naquele local. Então o corretor tem essa importância porque ele é a primeira pessoa que vai chegar para o terrenista, né, e fala assim, olha, tem uma proposta da incorporadora assim, assim, e ele é a primeira pessoa que consegue fazer essa tradução para a pessoa. Olha, você aqui vai permutar, você tem hoje um imóvel que vale X, que te gera X mil reais de renda, e você fazendo esse negócio, você fechando, você tem a possibilidade de dobrar, ou sei lá, dependendo do terreno, da condição. Então isso é muito importante. A outra parte super importante, né, agora eu vou pulando um pouco mais para o final, é a parte do lançamento, né? Porque o corretor ele precisa entender, ele precisa comprar a ideia do produto, né, e buscar o perfil certo. Poxa, se eu estou fazendo um lançamento de estúdios, não adianta eu querer buscar e ligar para aquele amigo que está procurando um apartamento para a família, né? Ou então o cara sabe, não, eu vou fazer um projeto que tem um apartamento de loft, então um apartamento um pouquinho maior, um pouquinho mais confortável. Poxa, calma aí, na minha carteira eu tenho esse aqui que ele é um médico, ele é um empresário, ele é uma empresa que tem muitos funcionários que viajam, então esse produto é para ele. Então, eu vejo que isso na etapa do pré-lançamento, isso é muito importante também para o incorporador. E na venda final, né? Porque o corretor é o que liga, é o que consegue pegar tudo o que a gente pensou desde o comecinho, toda a estratégia, o produto, a gente pode fazer a campanha de marketing, pode fazer o material que for, mas se o corretor não pegar,
aquele material e conseguir traduzir, não conseguir replicar, nada acontece, né? As coisas não acontecem sozinhas, né? Então acho que são as duas pontas, o perfil de quem vai ajudar o incorporador a buscar o terreno e o perfil de quem vai ajudar o incorporador a botar o produto para rodar, botar o produto no mercado. Acho que no meio do caminho tem mais uma série de outras coisas pontuais, né? Mas acho que isso é uma das coisas mais importantes aí do trabalho deles. Enquanto você responde, eu tô aqui pensando, né? Primeiro no incorporador, o quanto ele precisa se vender, né? Coisas que não aparecem para quem está comprando, mas o incorporador precisa se vender para o dono do terreno, se a permuta for física, por exemplo, porque Sim. o dono do terreno precisa acreditar no produto. Depois o corretor precisa acreditar no incorporador no início, né? Depois ele precisa acreditar no final para vender as unidades e o cliente comprador precisa acreditar também no produto a ponto de querer comprar aquele produto. E você disse algo bastante interessante também em relação ao corretor, que cada vez mais se faz necessário que o profissional seja especialista. E o Exatamente. corretor que vende tudo, né? E eu tô falando corretor porque nós temos aqui a nossa audiência, parte dela é corretores, até porque eu falo muito para corretor nas minhas redes sociais, mas não dá mais para um mesmo corretor vender casa, apartamento, terreno, lote, área para incorporação, loft, estúdio. Não, ele pode até vender em algum momento na sorte, né, de principiante, porque às vezes aquele cliente vai comprar aquilo que ele já sabe, mas via de regra isso já não acontece mais. Então, se você não se mostrar como especialista, fica cada vez mais difícil ele ter uma autoridade no mercado, assim como você, num determinado momento da nossa conversa, você disse, nós nos especializamos em terrenos próximo a metrô. Porque você já sabe o que é que o que é que isso vai exigir de você, até autorização, né? Precisa de autorização Sim. do metrô. Metrô, Comair. Isso, então você já sabe o que é que você precisa, qual é o seu público, né? Diferente de se você quiser construir em qualquer terreno que te oferecerem. Eu acho que assim, né? O corretor, ele não pode ser especialista em generalidades. Acho que essa palavra, assim, no começo, lógico, no começo, a pessoa que está começando, ele acaba, pô, vou vender estúdio, vou vender um dormitório, lançamento, terreno, isso acaba acontecendo. Mas eu acho que o caminho ideal é ele identificar onde que ele mais, onde que ele performa melhor, onde que ele fica mais à vontade e ele acaba focando e nichando nisso. Né? Por quê? Porque você tem o corretor que vende um imóvel usado, né? Então ele está lá, ele recebe mais rápido, ele vendeu, caiu o dinheiro, ele recebe a comissão. A incorporação é um processo muito mais longo, mas ele também ganha muito mais. E pode não dar certo E também. pode não dar certo. Então, é um perfil diferente, mas assim, eu te falo que o perfil do corretor que ele se especializar em busca por imóvel de incorporação, ele tem que ter um pouco de paciência no começo, mas é um caminho muito promissor. Porque você ainda vê um buraco muito grande na parte de conhecimento entre um terrenista e entre o que o incorporador precisa passar e o que o terrenista precisa entender. Né? Vamos botar nesse mesmo caminho. Ainda é muito longo o caminho. Né? E você falou isso, é verdade, né? Você precisa se vender para um monte de gente. Agora você imagina se vender para um monte de gente chegando em São Paulo e com uma experiência só em Bertioga. Então, eu posso falar que eu tive muita sorte, que hoje eu tenho 3 corretores que foram a base de tudo aqui que a gente conseguiu e que, só para vocês terem uma ideia, né, ele é um corretor que virou investidor. Ou seja, a comissão que ele recebeu pela intermediação da área virou uma unidade que está valorizando. Então, assim, isso acho que é muito importante eles entenderem isso também. Não é só querer, pô, lógico, todo mundo precisa de dinheiro para viver, isso é fato. Mas se ele tiver um pouco mais de planejamento, se ele conseguir, se ele quiser focar em incorporação, quiser entender todas as etapas e conseguir se especializar nisso, ele não só vai virar um corretor de sucesso, como fatalmente ele vai virar um investidor também.
Então ele vai comer das duas pontas. E isso que eu falei de se vender, eu não falei da questão do funding, né? Porque se Não, você vai para o banco, você tem que se vender para o banco. Se você vai exatamente. para SCP, você tem que se vender para o investidor. Se você vai para fundo de investimento, eles precisam ser as primeiras pessoas a acreditarem aí no seu projeto, porque ele tem que parar de pé, tem que ser vendável. O que a gente fez nessa etapa, assim, ao longo desses anos que a gente está aqui em São Paulo, a gente olhou muito para dentro de casa. Então, assim, a gente tem os investidores que investem na gente e a gente sempre se pergunta como que eu faço para mantê-los atualizados? Como é que eu faço para poder transmitir tudo o que está acontecendo? Então, a gente sempre pautou na transparência. Então, a gente não só manda o relatório, como tem um contato por telefone. Então, todos os investidores, o contato é direto comigo. Então, assim, eu faço questão de manter isso, porque se as pessoas acreditaram lá atrás, eu não quero chegar num momento e falar assim, não, agora você fala aqui com o fulano aqui, que ele que vai cuidar. Então a gente se preocupa com isso, tem todo um processo. A cada 45 dias a gente abre as portas da incorporadora para o investidor ir lá e entender um pouco mais. O projeto está assim, mudou o projeto aqui, teve problema? Teve problema. O relatório, está atrasado? Está atrasado, a linha vermelha aqui está atrasado. Então a gente acabou entendendo que, para o nosso momento, isso era o melhor que a gente podia fazer. Chegar e mostrar transparência. E, graças a Deus, está dando muito certo, porque problemas a gente sempre vai ter e a gente conseguiu contornar todos assim, muito bem, né? E aí entra naquela parte de se vender, né? Aquela parte de entender, porque é uma relação de confiança com todo mundo, com o investidor, com o corretor, com o permutante. Então, a incorporação é uma grande relação de confiança entre todo mundo. Se uma dos elos romper, isso vai acabar afetando todo o processo e aí você acaba podendo não ter mais o controle. E isso acho que eu acho que esse é o grande desafio do incorporador, manter os elos e manter eles todos funcionando. Como em qualquer relacionamento, a confiança não pode ser traída jamais, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta polêmica, que Ixi, vamos não embora. está lá no nosso script. Não, vamos embora. Em Mauá, nós temos alguns empreendimentos problemáticos. Sim. Incorporadora que vendeu para investidor, comprou o terreno do terrenista com permuta física, na verdade, não construiu, não colocou o dinheiro dos investidores ali, comprou outro terreno, também não colocou ali. Temos empreendimento que tem problema de contaminação e até hoje não resolveu documentação. Tivemos um empreendimento que, inclusive, financiado pela Caixa e foi resolvido, né? A Caixa tomou as providências, mas demorou muito tempo para que isso fosse resolvido. Tivemos um outro que até envolveu uma igreja bem conhecida na cidade, onde houve vendas ali fora do memorial de incorporação para os pais de alunos da escola e para os membros da igreja. Também o projeto nem sequer estava aprovado, né? E aí nós percebemos desgaste por parte de compradores que estavam envolvidos nesses processos de compra. E aí a minha pergunta é a seguinte: isso espirra em você? Veja bem, estou falando da minha cidade, né? Mas em qualquer cidade existe isso também. Alguns casos vão para a mídia, outros não, né? Alguns casos midiáticos, outros não. Mas a minha pergunta é: isso esbarra em você no sentido de quando você pega pessoas mais frágeis, por conta disso, você tem um trabalho ainda maior de ter que provar a sua idoneidade? Eu acho que isso esbarra no mercado, né? Eu acho que não é questão da MK4, eu acho que não é questão de você estar começando no mercado, num mercado diferente, né? Não começando na construção. Eu acho que isso esbarra no mercado. Você falou uma série de coisas aqui, são caixinhas diferentes aqui, mas todas são problemas, né? Eu acho que, assim, hoje você vê que a maioria dos investidores eles não buscam as informações ou por desconhecimento ou porque realmente culturalmente, eu não sei te explicar, mas eles não buscam as informações antes de você investir. Por exemplo,
O que é importante? Que o projeto vai ter modificação, que isso vai mudar, para o investidor isso acontece, isso faz parte do jogo, por isso que ele está entrando numa etapa bem preliminar, então isso faz parte do negócio. Só que, por exemplo, ele saber se o terreno está com a documentação em dia, ele saber se tem contaminação do solo, saber se você vai conseguir executar, isso ele consegue ver antes de investir. Porque, na verdade, qualquer incorporador, quando você vai decidir, você vai bater o martelo no terreno, você tem um período lá que a gente chama de opção de compra, que é justamente para avaliar como é que está a documentação, não só a documentação atual, mas as anteriores, como é que é a topografia, vou precisar retificar, não vou precisar, como é que está a sondagem, tem que furar o terreno, tem que furar o quintal da vovozinha lá, falar assim, vamos ver como é que está aqui. É o jogo, não tem jeito. Para você saber se você vai ter que fazer uma fundação de 30, de 50 metros, 50, de 20. Então, tudo isso, todas as informações, elas, de alguma forma, já tem que estar na mesa quando o investidor chega. Se não tiver, já é um ponto de alerta. O terreno, como é que está? Ele está no nome da SPE? Você abriu ou está no nome da holding? Está no nome da SPE? Ok. Tem um contrato de permuta? Porque muitas vezes não está e também faz parte do jogo, né? Faz parte da estratégia do incorporador passar o terreno um pouco mais para frente, mas tem um contrato, respalda. Como é que está isso? Né? Então, eu acho que hoje o mercado falta um pouco desse tipo de educação, de entender como que você analisar isso. Né? Então, isso é uma parte do que você falou, né? Mas também tem outras coisas que você não consegue prever. Então, muitas vezes, pode ser que ele fez um projeto, aprovou, quando ele vai executar, mudou a legislação. Agora não pode mais construir 10 andares, são 8 andares. Tem que mudar o projeto inteiro. Né? Mas aí cabe assim, o quanto que tem que mudar o projeto? Chama o permutante, olha, quando a gente fechou, eram 12 andares, 13 andares, agora são 8. Então, como é que a gente faz um ajuste? Isso também é muito importante, como você preveu isso no contrato inicialmente. Então, assim, acho que a gente volta para um ponto que eu falei no começo. O problema sempre vai existir. A questão é como você vai resolver o problema. Mas eu enxergo que hoje você tem uma questão muito forte aí de como o investidor precisa, como ele pode avaliar o investimento. Né? Como ele sabe se aquilo ali vai estar certo. O risco tem? Risco tem. Só que, isso que você falou, contaminação do solo é uma diligência antes de fechar. Topografia, dimensão, isso é uma diligência. Né? Hoje eu vou falar um pouco por São Paulo. Né? São Paulo, você teve interesse no terreno, assinou um contrato de opção, minimamente você tem que pegar a ficha técnica, ver na ficha técnica quem eu preciso consultar. É o metrô? Vamos consultar o metrô. É o Comaer para ver qual que é o meu limite de altura? Vamos consultar o Comaer. É a Sabesp para ver se você vai ter que fazer algum complemento na rede? Ok. Aí documentação é documentação normal. Então, minimamente é isso, sondagem e topografia. Então, se o investidor está procurando alguma coisa e minimamente não tem essas informações, já é um ponto de alerta. Né? Já é um ponto de alerta que, de repente, alguma etapa não foi cumprida e essa conta pode chegar mais para frente. E isso, com certeza, afeta o mercado inteiro. A gente tem casos... Você te responde tudo, mas... Sim. Ficou extensa a pergunta, né? Mas sim, temos casos em que foi negligência e outros casos não foi tão isento assim, né? Mas da mesma forma que é necessário um bom corretor para te auxiliar aí no início, você precisa também de uma boa assessoria jurídica para te auxiliar, né? Afinal de contas, você não é obrigado a saber tudo, mas você tem que saber quem sabe. Né? E agora, puxando sardinha para o meu lado, né, para o que eu faço, vi que a assessoria jurídica é indispensável, o trabalho do corretor fundamental e o papel do correspondente bancário na jornada de sucesso do incorporador. Então, vocês é que vão garantir que a gente, né, lógico, eu cumprindo as minhas etapas, né, deixa eu voltar, cumprindo as etapas, entregando as vendas que eu preciso entregar, com tudo certinho, é vocês que vão fazer com que o processo aconteça, né? com que a música toque, né? Com que a obra... Não que é responsabilidade de vocês, mas vocês vão garantir que a gente tenha os recursos necessários no momento certo, vão puxar a orelha quando a gente faltar alguma coisa para poder... se não fizer isso aqui, não vai dar certo ali naquele momento. E que vão garantir também que a gente consiga fazer um repasse final, né? Depois, quando a gente acaba... Porque você tem a parte da obra e a parte do cliente final, né? Sim.
Então, acho que isso é fundamental, né? Porque, na verdade, é o oxigênio, né? É o oxigênio da incorporação. Começando a obra, é o que vai garantir os recursos e é o que vai garantir também o lucro do incorporador, que ele acaba sendo lá no final, né? Com certeza. E eu vejo que na minha categoria de trabalho de correspondentes, eu vejo, assim como na área jurídica, né? Todo dia praticamente muda alguma coisa na legislação. Então, é lei, é jurisprudência. E no crédito, quando nós falamos de financiamento caixa, que está totalmente linkado ao cenário político-econômico, nós também temos várias alterações. O que podia ontem pode ser que não possa hoje, e o que podia ontem pode ser que não possa hoje, né? Então tem muitas informações que são mitos no mercado, mas que não são mentirosas. Pode ser que lá atrás era uma verdade e hoje deixou de ser. E eu vejo muitos correspondentes sempre se atualizando. Tem muitos eventos hoje, né, para todas as categorias, corretores, incorporadores, correspondentes. Eu vejo muitos correspondentes indo atrás. Eu sou uma das pessoas que sempre procuro estar no meio de pessoas que podem me dar informações. E eu vejo que você também é uma pessoa de eventos, né? Vários aí do mercado, recentemente em mentoria até em outro estado. Você acha que essa é uma realidade? As pessoas têm buscado mais conhecimento para errar menos, acertar mais? Ou ainda está muito longe de um cenário bom? Eu acho que ainda precisa buscar mais. Estamos buscando. Eu vejo que hoje você tem muita coisa disponível, né? Voltando um pouquinho até para a parte que você falou do correspondente, né? É muito importante ele estar atualizado em todas as questões, né? Não se deu o exemplo da Caixa, mas não só da Caixa, mas também como que a economia pode influenciar, né? Porque você tem vários momentos, né? Tem um momento que o cara assina um contrato e tem um momento lá na frente que ele vai pegar. Então, como é que é o impacto disso? Então, buscar o conhecimento um pouco fora também, né? Trazer isso pro correspondente é importante. E eu vejo o seguinte, o correspondente é aquela pessoa que vai sentar na mesa aqui e vai falar e vai traduzir o que está acontecendo, porque tudo relacionado a agora pode, agora não pode, a taxa alta, baixa, tem muito ruído. Então um correspondente bem instruído, ele consegue sentar na mesa do incorporador e falar, ó, é isso aqui que está acontecendo, se acontecer isso aqui, o caminho é esse, e ele ajudar a corrigir a rota, porque isso é fato, né? Sempre vai ter que corrigir a rota porque isso está mudando direto. Ó, agora pode isso, então vamos seguir essa linha aqui que está legal. Putz, agora não pode mais. Então, o correspondente ele faz parte dessa jornada, não só ali, ó, assinamos um contrato, tá, tocou o sininho e vamos embora, aí vamos esperar. Não, porque aí de novo, né, quem se especializar em entender a função, a gente falou de corretor, a gente falou de uma série de outras coisas, o correspondente ele está aqui também. Né? Ah, mas muitas vezes, mas isso aqui vai fugir um pouco mais da minha área, isso aqui foi... Tá bom, ele foge da área, mas você quer ser o correspondente igual aos outros ou você quer ser diferenciado? Né? Que se você só faz o que está na sua área, você acaba sendo um pouco mais limitado. Então, eu acho que buscar conhecimento é muito importante. Eu acho que você tem que não só buscar conhecimento, como saber com quem você está buscando conhecimento. E isso vai abrir portas também para você se especializar e você poder estar mais perto das pessoas, dos incorporadores e outras modalidades também que o financiamento, que o correspondente atua, né? Então eu vejo dessa forma. Ele é uma peça de todo o quebra-cabeça ali também. E é uma peça que traz uma das informações mais importantes, né? Como é que é a taxa, como é que não está, o que você precisa fazer para você se posicionar um pouco melhor, como é que está o rating. Então, assim, quem não está na incorporação não pode não entender muito bem isso, né? E eu vejo que isso é importante também para o corretor, não só para o correspondente. Né? Pô, entende um pouquinho mais, entende o que significa ali. Você vai conseguir dialogar muito melhor com os incorporadores, com todo o pessoal do ecossistema ali, vamos chamar assim de ecossistema de incorporação. Mas eu vejo que o correspondente ele é uma peça ali bem importante, assim, né? Vamos botar, na mesa da incorporação, né? Você tem vários atores ali, o correspondente é um e que vai trazer as informações que é extremamente sensível para o lucro da empresa. Se a taxa vai ser mais alta, vai ser mais baixa. Vou seguir ou não vou seguir no outro empreendimento? Como é que está a situação? Como que eu encaixo? Então, mais ou menos assim que eu enxergo.
Até para definir estratégia de venda, qual é o fluxo de pagamento que precisa pensar, por exemplo, não só pensando no incorporador, mas pensando no próprio cliente, porque se você coloca ali, pensando, por exemplo, num financiamento apoio à produção, Caixa, SBPE, o cliente pode financiar 90% se o empreendimento for apoio Sim. à produção. Só que aí eu faço isso, tá tudo bem. Eu citei Caixa porque, ao contrário dos bancos particulares, que não mudam regra o tempo todo, Sim. Caixa está totalmente ligada ao governo. Então, quando a economia está boa, a torneira está aberta, crédito farto para todo mundo, economia ruim, torneira fechada, mais escassez. Então, eu estou pensando aí que são... o cliente vai financiar 90% e no meio do caminho a regra cai. Eu fiz um fluxo curto para ele não está preparado. Então, pensar em todas as hipóteses, porque o comercial quer vender, né? O corretor quer vender e ele não está errado. Ele tem que vender E sem mesmo. contar, né? E aí vai naquilo de você casar o momento, o produto que você está vendendo, o perfil de crédito da pessoa que está comprando e como que encaixa isso. Pô, legal, vou fazer um lançamento, vou fazer um fluxo aqui que vai financiar 90%. Vou zerar o empreendimento no lançamento, vai ser festa, vamos comemorar. E o distrato depois? Sim. E como é que vai ficar depois se ele não conseguir fazer o repasse? Ou seja, como é que fica no momento mais importante? Então, e isso também mostra o quanto que o correspondente precisa entender da incorporação também, né? Precisa se especializar para entender o lado para poder dar como se fosse uma consultoria. Falar assim, olha, vai desse jeito, vai por essa linha, vai por essa aqui, né? E botar as ferramentas para que o incorporador possa decidir. E tá tudo bem, a gente já precisa ser um pouquinho contador, um pouco psicólogo, terapeuta, que Então, custa ser um pouquinho incorporador de vez em quando, né? é exatamente isso. A vida é aquela questão de você ter que fazer um pouquinho mais do que realmente é a função. Eu acho que isso hoje em dia, principalmente nessas áreas da incorporação, tá, na corretagem, na correspondência, acho porque é o que é o assunto aqui, mas eu acho que você tem que estar sempre disposto a entregar um pouco mais. Por quê? Porque primeiro que você vai ter uma visão diferente do todo e você vai agregar mais valor para a pessoa, para o seu cliente, para quem você está atendendo, isso vai voltar para você como consequência, ou como uma indicação, ou como mais serviços, ou como uma outra frente de atuação. Se tem uma pessoa que nunca errou na vida foi a mãe. Porque quando a gente falava, todo mundo faz isso. É, Ela dizia, você não é todo todo mundo. mundo. Então isso Exatamente. continua valendo, né? Exatamente. Continua valendo. Tiago, num bate-bola rápido aqui, nós falamos quase 50 minutos. O tempo passou rapidinho. Falamos bastante de um assunto que a gente respira, né? Somos do chão de fábrica, não falamos sobre o que sabemos apenas, mas sobre o que trabalhamos, vivemos. E numa palavra, num bate-bola rápido, família para você? Base. É a base de tudo. Um hobby? Bateria, tocar música. Um livro? Ponto de inflexão no Flávio Augusto. Uma frase? Make it happen. Faça acontecer. Um dia da semana? Qualquer um. Qualquer Qualquer um. um. Todo dia a dia. Se você faz o que você gosta, se você faz o que você propõe a fazer, não tem dia da semana. Se precisa trabalhar domingo, você vai trabalhar. Se precisa trabalhar segunda. Todo dia a dia. O que é que o Tiago lá de trás falaria pro Tiago de hoje? Pode parecer que não, mas continua que vai dar certo. Porque eu acho que em toda a jornada, em todas as mudanças que a gente precisou fazer, que o Tiago, eu falando, né? Todas as mudanças que a gente precisou fazer, sempre tem muita incerteza, né? Cada decisão que você fala é um ponto de inflexão, por isso até que eu citei esse livro, que eu acho que algumas decisões que você toma aqui, ele vai mudar o rumo da sua vida completamente. E eu vejo que todas as vezes que eu me vi nesse ponto e eu tomei a decisão, acabou me levando no caminho que eu realmente gostaria. Então, pode seguir que agora, aí tá parecendo que não vai dar certo, mas aqui você atingiu o que você planejava, atingiu o objetivo. E um conselho para quem está começando na incorporação? Busque informação. Conversa com o incorporador. Conversa com quem já passou pela etapa que você vai começar agora. Mas conversa e mostra.
Ah, você já construiu? Vai na obra. Ah, você fechou o terreno, deixa eu ver como é que você fechou. Então, assim, é buscar informação de quem realmente fez. Isso faz toda a diferença. Vou dar um exemplo que eu fiquei mais de 5 anos assim, só estudando a parte de incorporação enquanto construía, estudando. Mas quando eu apertei o play, quando ficou valendo, os anos que já estão rodando aqui, quando você começa a botar um empreendimento, eles te ensinam isso de verdade. Então a pessoa que fez e que mostrou que fez é a pessoa que vai poder auxiliar quem quer começar da melhor forma possível. Acho que esse é o recado. E esse foi o nosso bate-papo de hoje com o Thiago D'Amato. Espero que você tenha gostado. Thiago, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito o meu convite. E abro espaço aqui para suas considerações finais. Mais uma vez agradeço o convite. Passou super rápido, né? Nossa, já passou quase 1 hora. Então, é o que eu falo. Quando a gente faz o que gosta, quando a gente trabalha e vive, né, uma atividade que gosta, o tempo não passa, as coisas acontecem, não tem dia e as coisas vão seguindo, né? Então, assim, se eu posso deixar um recado aqui, é que se você tem um plano, se você tem uma intenção de ter uma empresa, ou de fazer alguma coisa, de seguir na incorporação, na construção, se especializa, acredita e vai. Não olha para trás não, segue em frente. Eu acho que isso é um recado aí que eu posso deixar, independente da incorporação, mas em qualquer outra área. Tem muito campo ainda, tem muita coisa que precisa melhorar e tá faltando gente. É isso. Muito obrigada, Thiago.